Muito bem, aqui estou eu fazendo uma leitura de tarô para mim. Oi, sou Mai. Bem, aqui eu fiz um jogo porque eu estou num momento da minha vida que é de transformação, né? E tem aí essa situação bastante desafiadora que é fazer algo novo. Quando a gente vai fazer algo novo, geralmente dá uma insegurança, uma resistência. Então eu falei, eu vou fazer um jogo para mim, para ver qual a origem da minha resistência, né? Qual é o meu problema? E escolhi aqui o tarô mitológico e fiz essa tirada de 3 cartas simples, que é a raiz do problema, como eu estou lidando com ele e qual é a resolução. Então, gente, estou fazendo essa experiência. Não é o ideal, mas realmente é a melhor maneira de organizar as coisas para poder fazer a leitura tranquila. Eu sinto muito que o vídeo vai sair ao contrário para vocês. Essas imagens aqui, né? Vocês estão vendo ela ao contrário. Mas eu digo direitinho o nome das cartas para vocês, certo? Aqui é o 6 de copas, aqui é o cavaleiro de ouros, aqui é o 8 de copas e depois vai chegar o cavaleiro de copas. Aqui eu vejo a carta do 6 de copas. É uma carta que me transmite uma certa melancolia e solidão, mas também intranquilidade. Essa é a raiz do problema, né? É um auto-isolamento escolhido, tá? É um momento de autorreflexão em que eu me deparo aí com novos horizontes, mas eu não me animo a saltar, a dar o salto. Então é como se eu tivesse ainda presa ao passado e a uma zona de conforto aí que me paralisa um pouco, né? Não sofro por isso, não é uma carta que me transmite sofrimento, mas também não estou muito animada, não. Digamos. E aí vem como eu estou lidando com isso, né? Como eu estou lidando com esse problema, a raiz desse problema aqui. É o cavaleiro de ouros. Bom, o naipe de copas é o naipe das emoções, né? Do elemento água. E o naipe de ouros é do elemento terra, da matéria, do lado material. E aí o cavaleiro de ouros é uma carta que traz uma iniciativa assim, mas bastante jovial, né? Se encarrega das atividades do cotidiano e tudo, mas de uma maneira ainda muito, digamos, básica, né? Então, tipo, eu estou cuidando do meu lado do material de uma maneira muito básica. Eu estou cuidando com tranquilidade, né, com uma certa solidez, firmeza, mas de uma maneira ainda muito limitada, digamos. Diante de um vasto horizonte, eu estou escolhendo os pequenos passos ainda, como uma formiguinha, assim, né? Vou dando os passinhos aos poucos. Meu cavalo tá parado, eu tô sentada num cavalo, entendeu? Mas eu tô parada. Aí, a resolução desse jogo, aqui eu vejo essa figura descendo essa escada, como se realmente a origem do que me limita ainda tá para vir para a consciência. Eu acho que essa carta, a resolução, diz: vai mais fundo, busca mais fundo aí nessa sombra, nesse lugar mais escuro, vai buscar aí mais profundo essa resposta. Não tá na superfície, é uma coisa que é mais profunda. O que me paralisa, ou a origem dessa melancolia, ou a minha resistência a galopar ou a saltar. Como se eu me sentisse confortável nessa pequenez. E bom, é a hora de
abandonar essa estrutura reluzente aqui que foi construída, outra vez copas, né? Outra vez nas emoções. Abrir mão dessa estrutura que eu construí e ir mais fundo. Bom, agora eu fiquei curiosa para ver. E quando eu for lá fundo, o que vai acontecer? Se eu estou disposta, eu estou disposta. Eu sou muito disposta a passar pelos processos de transformação e encarar o que eu preciso encarar para ser cada vez um eu melhor. Honrando todos os passos que eu dei até então, mas em busca desse meu desenvolvimento. Porque para minha vida é uma grande aventura mesmo. Às vezes é difícil, às vezes é mágico. E agora está sendo desafiador. Eu estou indo rumo a uma coisa desconhecida. Eu vou buscar aí uma coisa que eu não sei o que é. Lá vou eu. Depois que eu for lá embaixo, que eu vou buscar lá profundo, lá onde tá bem escurinho. Eu comecei falando esse vídeo em espanhol, gente. É que eu sou baiana, mas eu moro no Uruguai. Então, às vezes, eu misturo os idiomas, entendeu? Então agora eu quero ver qual é a carta final para esse jogo. Passando por esse processo de ir fundo, encarar, soltar essa estrutura e me lançar esse desconhecido. O que mais eu preciso saber aí? O que vem depois disso? O Cavaleiro de Copas. Um outro cavalo, mas esse cavalo aqui tá andando, gente. Esse cavalo aqui tá andando, me desculpem as pessoas que gostam de ler nos livros as coisas ou tem um significado específico para cada carta já. Eu faço jogos de tarô muito intuitivo e me baseio muito realmente nas ilustrações das cartas e na intuição que eu recebo, né? A mensagem que me chega. Então aqui eu vejo um peixe saltando, um cavaleiro num cavalo branco, o cavaleiro está atravessando essas águas num jardim, tem um mar lá no fundo e ele está atravessando essa floresta aqui. Olha, eu sinto que uma vez que eu atravesse isso, eu vou ter mais clareza no meu emocional e vou sair dessa paralisia. E vou me animar aí a seguir adiante. Mas também ainda muito tranquila, ainda é um cavaleiro, gente, não é uma rainha, não é um rei, né? Iniciativa, né? Jovialidade, mas já está em movimento. E tem assim, aqui eu vejo também que tem como um foco e uma determinação. E o peixe, para mim, simboliza muita abundância, uma simbologia de prosperidade, de abundância. Então, eu sinto que essa jornada até essa sombra e esse inconsciente pode me trazer o foco necessário para que eu me mova na direção dos meus objetivos com confiança, clareza, e que isso me vai render frutos, vai gerar frutos e me vai trazer abundância e prosperidade. Então, essa carta também pode estar trazendo assim uma boa oportunidade, tá? De trabalho artístico, sensível. Isso é ótimo. Eu sou criativa, gente. Isso é uma excelente notícia. E outra coisa que eu não comentei é que essa carta aqui do 8 de Copas, ela também indica que é um processo de, querendo ou não, é um processo de morte, né, gente? Quando a gente está deixando uma coisa que a gente construiu, uma estrutura em que a gente acreditava, né? E está indo rumo a uma coisa desconhecida, a gente está deixando uma coisa para trás. E a gente passa por um processo de morte, de luto, né? Então, isso era para poder fechar essas últimas informações aqui que chegavam. Se você gostou, dá um like, me segue. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Mai Robaz.
Bom, você pode ver tudo isso aí na descrição do vídeo, tá? Muito, muito grata e até a próxima!